Assista neste vídeo como pode criar um novo cliente no PHCGO de forma externa, usando a Full API e usando também um software que simula um servidor de internet, o XAMPP, assim como o editor de código, o Notepad++, para que possa editar os exemplos fornecidos pela PHC, desenvolvidos na linguagem de programação PHP. Deve começar pelo portal Help Center e ir para a zona dedicada aos developers, que se situa ao fundo da homepage. Pode procurar pelo que necessita ou então ir diretamente ao tópico que deseja. Neste caso, pode expandir o grupo Full API. E o que neste momento pretende fazer está relacionado com a criação de um cliente. Assim, pode escolher o subgrupo Customers and Sales. No lado direito do seu ecrã surgem os conteúdos relacionados com a escolha que acabou de fazer. Neste sentido, pode clicar para escolher o conteúdo Create Customer, onde pode fazer o download do respectivo script, relativo ao exemplo de como criar um cliente. Pode então copiar todo o script e colar no editor Notepad++. Em seguida, deve começar por alterar e preencher as variáveis globais dedicadas ao login. Assim, deve indicar qual o URL para o site PHCGO, onde deseja criar o cliente. E depois, claro, deve mencionar os habituais dados relativos ao username e password. E por fim a chave AppID fornecida pela PHC e que previamente já deve ter sido pedida por si. Não se deve esquecer que também já deve ter o AppID registado no PHCGO do cliente, na área das definições, no grupo Integrações e na opção Aplicações Externas Licenciadas, pois caso contrário não vai ter permissões para fazer o login no PHCGO do cliente. Como é fácil de perceber e de notar, a Full API tem uma metodologia bastante diferente da Simple API e começa logo por não ter a necessidade de gerar um token para acesso ao PHCGO. Se descer um pouco no programa, vai ver que a forma como chama a informação relativa ao registro do cliente é também bastante diferente. Ou seja, aqui a liberdade e flexibilidade é total, pois como pode observar, usa os campos da tabela de CL dos clientes pelos nomes nativos da base de dados, o que significa que pode desenvolver código para escrever em qualquer campo de qualquer tabela do PHCGO, mesmo que esta seja, por exemplo, uma tabela de um add-on. Situação impossível de acontecer com a Sample API, visto que até os nomes dos campos estavam mascarados com nomes diferentes, usados pelas bases de dados. Assim, só poderia escrever ou usar os campos disponíveis na Sample API. Ou seja, se um dado campo não estivesse disponível, significaria que não poderia usar esse campo, pois a Simple API é mais fechada e condicionada em relação à Full API, e é esta uma das grandes diferenças entre ambas. Pode, por exemplo, mudar o campo nome do cliente para cliente criado pela Full API. A morada pode colocar Tagus Park, por exemplo. Os restantes campos pode deixar como estão. Mas pode fazer uma coisa que estava impossibilitado de fazer na Sample API. Isso mesmo, adicionar um novo campo que não está aqui no exemplo. Assim, pode copiar uma das linhas, a do NIF, e colar para modificar o campo NIF para CNOME1, relativo ao nome do primeiro contacto, com o texto contacto da Full API. E por fim, para executar e ver o resultado, pode ir até ao menu File e escolher a opção Save As, com o nome à sua escolha. Por exemplo, CLI_full_API, com a extensão PHP. Este ficheiro deve ficar na subpasta onde está instalado o servidor XAMPP, a AT-Docs. Em seguida, deve abrir o browser e correr este programa. Para isso, deve colocar no caminho a seguinte expressão: localhost, visto que tem uma instalação local, seguido do caractere 2 pontos para indicar a porta 8080. E em seguida indicar, agora sim, o nome do programa. Neste caso, cli_full_api.php. E pode fazer Enter. De imediato o script começa a ser executado e vai dando algum feedback sobre o que está a fazer, tal como o login, e após ter corrido tudo bem, deve receber a informação de que o cliente foi criado. Para visualizar o novo cliente, deve ir ao PHCGO e fazer login. Em seguida, pode logo clicar no ícone do menu relativo aos clientes e escolher a opção dos clientes. No topo do ecrã pode fazer a procura pelas letras API. E cá tem o cliente da Full API que acabou de criar. Pode clicar para ver um pouco mais de detalhes sobre o mesmo e observar que o nome, o número, o código postal e o e-mail estão definidos com base naquilo que tinha descrito no script, e se expandir o separador contactos, como seria de esperar, também cá está o nome do primeiro contacto, preenchido com o dado que colocou há pouco no programa. Como pode ver, fazer chamadas via Full API é muito poderoso e dá-lhe um controle e liberdade quase totais, como se fosse um programador da PHC. E com os exemplos disponíveis em PHP, no portal Help Center,
fica mais simples apanhar a boleia para futuros desenvolvimentos que venha a necessitar de criar, pois é uma excelente ferramenta de aprendizagem para que ganhe velocidade e confiança, pois a partir da base fornecida por estes exemplos, só necessita de adaptar os mesmos à aplicação que está a desenvolver para o seu cliente. E ainda com a Full API, não necessita de consumir um utilizador adicional para executar os seus programas, pois a Full API atua diretamente sobre o PHCGO. Aproveite todas as funcionalidades que a API do PHCGO lhe oferece e comece já a criar integrações entre aplicações, oferecendo soluções mais avançadas e diferenciadoras aos seus clientes.